Obrigada, Marta Lívia Suplicy. Que coisa boa. Obrigada por ter aceitado. Então, para quem não conhece, o Alquimísticos, ele nasceu do desejo de transformar conversas em consciência e histórias em sementes de um mundo mais humano. Hoje, esse encontro, como eu já falei, é mais que especial. 3 anos de existência e a minha convidada número 100, que é uma mulher que representa a liderança com propósito, impacto social e construção de pontes entre mulheres, instituições e futuros possíveis. Então, ela é fundadora do Instituto Viradas Feminina, presidente do Confem Fiesp, referência nacional no fortalecimento do protagonismo feminino e uma voz ativa na construção de redes de transformação. Mas vamos começar do começo, porque a Marta tem muita história aí para contar, né, Marta? Bom, em vez de eu falar aqui, conta aqui para as pessoas aonde você nasceu, aonde você estudou. Você faz essa parte da introdução aqui da... É a emoção da centésima. É verdade, é verdade. E eu agradeço muito, minha gratidão a Deus, né, ao universo, por estar aqui, né, sentada nessa mesa com uma centésima fala, com uma centésima proposta, né? E isso é muito importante e muito forte para mim, porque eu acho que 100 é um número muito bom. 100 é um também, né? Sem medo de ser feliz, sem medo de recomeçar e sem medo de ajudar a transformar. Eu achei isso muito importante. Eu nasci em Alegrete, no Rio Grande do Sul, né? E eu sou tão fã da minha cidade que eu sempre uso uma frase do Mário Quintana: para todas as situações difíceis ou todas as vezes que as portas se fecham para alguém ou para um novo recomeço, e essa fica para vocês também, né? Que é todos passarão, eu passarinho. Isso é de uma alegredense, Mário Quintana. Então, deixa eu só falar, e a Marta é ariana como eu. Que dia você faz aniversário? Eu faço 22 de março. 22 de março, eu faço 2 de abril. Então o 2 está muito forte na minha vida, olha só. São números mestres, na verdade, né? E o fato de você nascer, né, num lugar como o Rio Grande do Sul, que ele é tradicional pela luta, tradicional pelo posicionamento, e muita gente fala que é um estado machista, e não é. O Rio Grande do Sul talvez seja um dos estados mais matriarcais que a gente tem. Você pode ver na literatura do próprio Érico Veríssimo, né? No Tempo e o Vento, a Ana Terra, a Bibiana, né? Depois na Clarissa, todos os personagens foram mulheres e elas foram detentoras da saga das suas famílias, né? Então o Rio Grande do Sul, ele tem essa característica matriarcal muito forte, e eu sou muito feliz por isso, né? Porque a gente tem o Sul é muito metafórico, é né? muito lindo. Eu conheci faz pouco tempo Porto Alegre. E eu acho que a própria literatura do Rio Grande fala sobre isso, né? Não tá morto quem luta, quem peleia. O nosso hino fala, né, que a gente sirva, que as nossas façanhas sirvam de modelo para toda a terra. Então é essa lição gaúcha que eu levo para minha vida, que é muito mais importante o seu legado do que qualquer coisa, né? A trajetória ela é fundamental, a forma que você constrói as suas redes, a forma que você traduz os seus anseios, as suas vontades e seu próprio olhar pelo coletivo, né? O seu próprio olhar pelo outro, que isso é fundamental. A Marta, eu conheço a Marta desde 2010, 2011, faz muito tempo. E assim, eu fiz uma apresentação da trajetória dela, que depois eu vou colocar aqui. Ai, que legal, quero quero ver também. E eu sempre tive esse olhar de admiração para ela, porque se fala em mentoria, mas eu considero a Marta a mentora das mentoras. Né? Porque ela, desde o começo, ela está acolhendo as mulheres como se fosse uma mãe mesmo, uma grande mãe de todas nós. Puxando a orelha quando é necessário. Ela já puxou várias vezes a minha orelha. Coitada, ela vai uma carona comigo e por que você não faz isso, isso e isso? Ela fala, vai estudar. Não, mas naquela época você falava, quando eu fui candidata também, né? Muito. Vai estudar, vai se... Vai se informar. Vai se informar, eu acho melhor. Que, às vezes me perguntam como é que você se comporta quando tem uma mesa tão masculina, né? Eu acho que o fato de você assimilar conhecimento, o fato de você ter um olhar mais global
e entender do que você está falando, acho que é o principal. O que você não sabe, você ouvir, mas o que você sabe, você colocar na mesa e se posicionar, ele é muito importante. Com firmeza, né? Com firmeza. Com firmeza. É muito importante. Ela ingressou na Universidade Federal de Santa Maria, foi da segunda turma de zootecnia, depois decidiu seguir outra direção, cursou pedagogia, fez pós-graduação em educação comunitária, então ela estudou bastante. Posteriormente também se formou em serviço social, com especialização em população vulnerável, ampliando seu olhar sobre justiça social e inclusão. Estudar a gente continua todo dia. Sim. Eu vivo fazendo cursos anexos, né? Principalmente nessa pauta agora de mudanças climáticas. Felizmente, conheço pessoas muito inteligentes que até eu quero que você traga para sua mesa. A doutora Renata, que fundou a Governança Climática Internacional, e é um movimento muito forte, muito sério nesse momento que a própria tragédia do Rio Grande do Sul mostrou que a gente não queria acreditar ou achava que era palavra de esquerda ou de direita ou de centro. Não é, é uma realidade. As mudanças climáticas estão aí, a gente vê na chuva exacerbada num dia, na seca no outro estado, as mudanças em cada região, né? E principalmente para as mulheres, onde ela mais entra, são as mulheres e as mulheres negras e periféricas que são mais impactadas com a mudança, infelizmente. Mas os animais também, né? Também. Os animais, aliás, eu estou com essa roupa hoje que eu estou representando o meio ambiente. Adorei! Os animais, eu conheci Porto Alegre pouco antes de acontecer a tragédia. 1 ano ou 2 anos antes. E é uma cidade linda, ela é realmente assim, ela inspira a arte, ela inspira a cultura, né? Tanto é que, mas eu te convido a conhecer o interior, porque o Rio Grande do Sul ele é muito plural. Eu venho de uma região quase fronteiriça, né? Onde a fronteira da Argentina, do Uruguai, traz muito para o gaúcho, eu acredito, né? A consciência latino-americana. Nós somos brasileiros, mas a gente não se considera latino-americano. E o gaúcho ele tem muito essa pegada latino-americana na música, na cultura, na poesia, né? A gente sabe que os festivais de música do Rio Grande do Sul são muito fortes. Você vai adorar conhecer. Você vai adorar conhecer, porque são manifestações muito fortes dessa cultura da gente. Os próprios 7 povos das missões, que são belíssimo, quem não conhece, conheça. É linda a história do Sepete Araju, dos 7 povos. Quem já assistiu? Como que é esses 7 povos? Eu não conheço. Os 7 povos das missões eram as aldeias jesuítas e elas estavam extremamente avançadas, quase sintonizadas com a cultura maia. E elas foram totalmente destruídas e totalmente devassadas num avanço na agricultura, num avanço da mineração, num avanço da própria arte, da cultura, né? Os 7 povos das missões, vale muito a pena conhecer a história, conhecer no Rio Grande do Sul os 7 povos das missões, que são lugares turísticos lindos, e assistam o filme A Missão, a história dos 7 povos das missões. Bacana, está no filme A Missão. Ótimo. Está no filme A Missão. Então eu acho que muito desse olhar de liderar, mas liderar pegando pela mão, liderar olhando no olho, liderar pensando em como é que vai ser aquela vida que você naquele momento está impactando. Eu acho que eu trago muito dessa gênese. E a Marta, ela é profundamente espiritualizada, ela é casada com o Fábio, que também é uma pessoa espiritualizada. É um mestre, um grande então eles são um casal que vale a pena. Eu vou convidar depois o Fábio, ele está aqui com a gente hoje, mas vou convidá-lo para passar um pouco da sabedoria dele para nós todos. Só vou falar mais um pouquinho sobre as suas formações, que é importante. Informações. Eu acho muito importante porque é o que a Marta falou, ela nunca parou de estudar e tem uma fala que diz que quanto mais a nossa consciência se expande, ela nunca volta atrás. E quanto mais conhecimento você adquire, na verdade o conhecimento sem você colocar em prática não vale nada. Porque você tem que ter sabedoria. Sabedoria é o conhecimento colocado em prática. Então, a virada feminina, quais são ela tem um leque, né? Os eixos, né? É um movimento que reúne mulheres de diferentes áreas, que é educação, saúde, política, economia, empreendedorismo,
segurança, meio ambiente, como a gente falou aqui, cultura e arte, com o objetivo de promover igualdade de gênero, dar voz e protagonismo às mulheres, conectar redes de liderança feminina no Brasil e no mundo. E é muito bacana porque a virada está se espalhando no mundo inteiro. A gente acabou de voltar da Itália. É verdade. Né? Eu realizei o sonho de conhecer Veneza graças à Marta, né? Graças à virada, porque... Nossa, Cris, eu vou fazer um parêntese que foi tão simbólico para mim a sua presença lá, porque eu quero falar para todo o seu público, que eu espero que cada vez mais aumente. Também. Esse poder não só transformador, mas de parceria realmente da Cris, que o logo da virada, que na verdade ele é todo mundo falando, mas o que é? É uma flor? Não. Na verdade a gente pensou nele como um catavento, com uma pantone de todas as cores, de todos os rostos, de todas as mulheres. E por que um catavento? Não é porque a energia eólica, a força da mudança, você tá lá morrendo de calor, alguém bota um cataventinho na sua frente, alguém tem um vento que sopra e restaura a sua vida. Então, e a Cris e a Clarícia Ramos pegaram... E a Marta e a Cristina também. A Cristina também ficou dando palpite, lembra? Que a gente foi de madrugada. A Cris Palmieri, a Cris Palmieri, ficaram os quatro batendo então, papo. A gente pensou, lembra que primeiro surgiu a ideia de várias pernas juntas, várias mãos juntas com todas as cores. Mas quando eu pensei na energia eólica, porque é a energia que nos movimenta. É hoje o que a escassez de energia nos retrai, a força da energia nos leva adiante. Então a gente pensou que nós somos essa energia total, né? E que são todas as cores. O tom de pele que vocês imaginarem está nesse catavento, e a Cris traduziu ele em desenho. Tanto é que o primeiro site parecia um site de maquiagem. É verdade. Era todo assim, umas cores pastéis. E a gente evoluiu muito nesse pensamento que não interessa se você mostra que a cor está ali presente. Você tem que se preocupar em incluir todas as formas de cores, todas as formas de etnia, capacitar. Eu detesto o termo empoderar, você sabe, o poder a gente já nasceu. Então eu acho que é qualificar, agregar mais valores, agregar aprendizados, porque o poder já está dentro da gente, Cris. Então não é empoderar, é assimilar a informação que te faça ir mais adiante, galgando mais lugares. E essa é a responsabilidade da virada, não é por mais mulheres no poder, né? É também. Mas o que é que a gente faz para colocar mais mulheres no poder? Como é que a gente garante que elas ficam sentadas nas cadeiras de poder? Eu não preciso estar nessa cadeira de poder, mas você vai estar lá por mim. E eu vou me ver em você no conhecimento que eu te trouxe, no que eu te passei como mentoria, como fortalecimento. E esse é o grande papel da virada. Eu acho que a palavra consciência vale muito aqui, né? Consciência. Total, ter consciência. Eu, numa outra associação, outro dia, eu falei que no evento do Setembro Amarelo, eu falei para todas as mulheres que estavam na mesa, inclusive para Regina Nunes, falei, ninguém está onde está sem ter um motivo para isso. Sim, claro. Então, assim, foi Deus quem te colocou onde você está, e foi Deus que colocou cada uma delas no papel que elas estão ocupando. Então, quando ela tem essa responsabilidade, essa consciência, ela recebe até mais claridade, né? Mais inspiração para poder desempenhar melhor esse papel. E com a consciência, né? Cris, que esse poder, essa sorte, essa força, ele não tem que ser bom para mim, ele tem que ser bom para todas nós. Sim, sim. Então, essa é um... E a gente fala muito isso, as mulheres, elas competem demais. Isso é uma fraqueza nossa. Total. Né? E a gente tem que fortalecer no sentido de admirar quem está brilhando. Justamente por isso, ninguém está onde está sem ter um objetivo, sem ter um propósito. Eu falo sempre nas minhas palestras que tem dois cons muito importantes, o competir e o compartilhar. E você tem que exercitar o compartilhar absurdamente, porque o fato de você estar vivenciando compartilhar vai te fazer vencer a competição. Você não precisa brigar por ninguém, tirar ninguém da frente. E falo para elas praticarem a fofoca reversa, falar bem uma das outras. E mais do que tudo, né? Acima de tudo,
não puxar o tapete, puxar pela mão e para cima, né? Que essa é a verdade. Dividir pódio é muito mais bonito do que ficar lá, nossa, mas por que ela tá lá? Nossa, por que não é que eu tô lá? E infelizmente isso é cultural, talvez até mais nacional, porque eu vivo em muitos outros países, graças a Deus. Você teve agora na Itália. Nossa, você vê a força da união da virada feminina lá, a força do valor institucional da gente estar lá, a nossa própria participação hoje, a minha participação hoje na Eurocâmara, né, junto com a Simona Petrozzi, podendo ajudar, podendo trocar informação entre América Latina e Europa. Isso tudo é construção da virada feminina, das mulheres que estão lá, da Batira, da Elisa, da Daniela, nossa presidente. Sim. Então a gente sabe que é uma construção muito forte de mulheres lutando por mulheres onde elas estiverem. Eu não preciso ser a presidente, mas o meu grupo tem que fazer a diferença na vida dos outros. Senão não valeu a pena, Cris. Vocês vão ter uma aula hoje sobre como estar plena, né? Onde você tem que estar. Eu acho que isso é muito importante. Muito, fundamental. A plenitude é mais importante do que o poder, né? Você estar presente. Totalmente, né? Claro. Você estar presente. Porque na verdade o poder é isso. Você fica buscando poder pelo poder. Ou você alia muito a fatores econômicos. Vai muito para a vaidade, né? Totalmente para a vaidade. Totalmente para a vaidade. E eu vejo isso muito, e não estou criticando. Nós somos muitas siglas de movimento, mas os números da gente ainda são infinitamente tristes. A gente vê milhões. Eu vou te dar um exemplo: a gente tem a terceira melhor lei do mundo no enfrentamento à violência, que é a Lei Maria da Penha. A gente tem políticas públicas excelentes, como o Disco 180, como o X, iniciativas super positivas, muitos grupos, muitas redes, e ainda temos um aumento de quase 100% na violência. Muita gente pode dizer assim, Cris, não, é porque agora se denuncia mais. Não, porque agora as emoções parecem que estão exacerbadas depois do Covid. Parece que as emoções ficaram piores, as mulheres estavam junto com os algozes dentro da casa, então o índice de violência foi muito grande. Foi muito triste. E a gente tem que entender, se não houver uma união real, não é a virada feminina, ou mulheres eu não sei o que, ou amigas eu não sei da onde, somos todas nós conscientizando outras mulheres. Nós não precisamos ser sigla, nós precisamos ser números reduzidos, porque senão vão continuar nos arrastando pelas ruas e a gente perdendo perna, perdendo consciência, perdendo braço e principalmente perdendo o principal, que é a dignidade, que é a dignidade e o poder maior que a gente tem de restauração se a gente tiver unido. Eu vou só falar mais um pouquinho do que a marca, os títulos da marca, que eu acho que é importante, não pelos títulos, porque eu falo que todo título ele tem um trabalho muito grande por trás. Não adianta nada, a marca ela é embaixadora da paz também, como eu também sou, mas não adianta a gente ter um título de pendurado na parede sem fazer um bom uso desse título. Então, esse título também foi dado por Deus para uma missão maior, né? De levar alguma habilidade sua para o mundo, né? E é isso. Então ela recebeu um título de cidadã paulistana em 2023. Foi mais lindo pela vereadora Sandra Tadeu, que é uma mulher que eu amo. Eu adoro. É maravilhosa. Tem que estar aqui na sua mesa. É verdade. Ela tem um poder transformador muito grande. Então a Marta também ela é presidente do CONFEM, Conselho Superior Feminino da Fiesp. Aliás, eu lembro que a gente foi falar com uma pessoa, ela levou há muitos anos atrás um grupo de mulheres, de 30 mulheres para ir lá dar palpite, né, numa pessoa que ia se candidatar na época. É verdade. E aí cada uma de nós falou o que achava que ele deveria fazer. Eu achei aquilo sensacional. É verdade. É como se ele estivesse na Berlinda, né? Sim. E cada mulher... E eu falei para ele que a gente tinha que ter mais meditação nas escolas, você lembra? Eu lembro. E aí depois em Nova York foi constatado que isso realmente faz muita diferença. Totalmente. A gente está vendo cada vez mais a ascensão do mindfulness, dessa questão de educação, né? De você respirar, inspirar, respirar e pensar antes de ter alguma atitude leviana. Sejam os homens com as mulheres, sejam mulheres com outras mulheres, enfim.
uma posição de destaque que lhe permite a articulação com a indústria e a promoção de políticas públicas para mulheres. Ela foi presidente da Liga das Mulheres Eleitoras. Foi um papel super importante numa instituição criada pela doutora Guiomar Sartori, mas que tinha como objetivo levar educação política, que é o que falta muito pra gente. A gente fala em esquerda, direita, centro, a gente nem sabe o que é isso, de verdade. Não tem que ter partido, tem que ter educação. Educação, né? exato. E, aliás, eu conscientização. Eu falo que o nome partido ele já está quebrado, não é verdade? Eu não sei como é que tiveram essa ideia de chamar partido de partido, porque ele já está quebrado. Nós somos seres políticos, eu falo isso a partir do momento que a gente define o sabão em pó que entra na casa da gente, a gente define o voto. Então a gente tem que pensar muito sobre isso. Assim, a gente está vivendo uma época de... Tanto é que a gente estava no evento do Político do Ano lá e o Márcio Moraes falou sobre... sobre relacionamento, né, e a Gal. Né, sobre relacionamento. Então, a gente está num momento de redes, né, de agregar as redes. Então, em vez de partido, devia ser unidos. Né? Porque até dentro do meio ambiente existem muitas pessoas que não são unidas. Não, claro que não, porque eu falo em reunião da gente, pelo amor de Deus, deixem o celular, a bolsa e o ego junto e entrem aqui com a vontade de transformar. Então, unidos unidos pelas florestas, unidos pela saúde nas escolas, pela alimentação. É uma ideia que eu vou jogar aí no ar, então já pode pensar em mudar esse nome de partido para Unido. Porque é que nem o título. Não é? O título Embaixador da Paz, ele foi dado lá na UPF, que é a Universal Peace Federation, para as pessoas, para grandes governos e políticos terem a consciência de que ele é o embaixador da paz. Então a consciência dele fica brigando aqui, falando, nossa, embaixador da paz, eu vou fazer isso com as pessoas, né? Então pelo menos é algo que já te faz pensar, né? Te faz pensar. A Marta também recebeu o mérito industrial pela sua contribuição à causa do empoderamento feminino, que ela não gosta desse termo, no ambiente industrial, sendo reconhecimento da importância da equidade de gênero no mundo corporativo e econômico. Então, eu agradeço muito ao então presidente, né? Eu também, agora dia 31, entrego o meu conselho com muita honra, né? O Conselho Superior Feminino da Fiesp, de ter tido esse trabalho, mas eu recebi essa honra do Conselho da Ordem Industrial, que é uma honra realmente atribuída a reis, rainhas, e o olhar, né, do nosso presidente Josué foi muito forte em relação à construção e fortalecimento de redes. E eu agradeço muito quando homens têm um olhar de reconhecer o trabalho das mulheres, muito importante. Você sabe, eu acabei não escolhendo livros, não pegando livros aqui pra gente falar, mas a gente pode escolher, a gente vai parar pra jogar o tarô e a Marta vai falar que livros que ela acha interessantes aqui. Tem um dos livros que é da CEO do Facebook, e ela fala justamente isso, que a mulher foi educada a se sentir menos desde criança. Então, os irmãos homens, eles muitas vezes eles não estudam tanto quanto as mulheres, mas eles vão melhor na escola porque eles se sentem melhores. Então, a autoestima deles, a autoconfiança. E ela fala que muitas vezes em reuniões, vou pegar o livro e vou te mostrar qual que é. Que em reuniões as mulheres eram colocadas de lado, como ouvintes. E até hoje são. Até hoje são. Eu acho lindo, de verdade, Marta. A gente vê ali esses anos todos na Fiesp, no centro da mesa, né? É uma coisa assim que eu acho muito bacana. A gente vai continuar nesse centro da mesa, né? Porque as mulheres elas foram colocadas agora em Brasília, talvez até com uma responsabilidade um pouco maior, né? Mas a gente conta isso depois. Sim, mas assim, as mulheres elas foram criadas para ficarem servindo de uma maneira geral no masculino. Só que no princípio era matriarcado antes de patriarcado. Sim. Até li palestra sobre isso. Exatamente. As mulheres com a intuição feminina, elas descobriam que lugares que tinham água nas aldeias para poder criar uma aldeia ali.
Então, com a intuição, ela era o próprio... Sabe aquele palitinho de madeira? Que na verdade é radiestesia, né? Na França, eles começaram na França, a radiestesia. Aquele palitinho, ele treme quando tem água. Então, as mulheres, elas eram o próprio pêndulo, era a própria diretriz para ter as aldeias. Então, era um matriarcado. E depois começaram a brigar. Então, mas é que aconteceu. As mulheres começaram a ter filhos, porque elas não tinham... Imagina as Amazonas, elas não tinham uma fidelidade. Então elas tinham... Era que nem gato. Gata, ela tem um filho com cada gato. Uma coisa assim, ela tem vários pais. Os gatos têm vários pais para vários filhos. Então assim, e aí começou a ter essa questão do patriarcado por conta das terras. Né? Por conta tipo, as pessoas começaram as aldeias começaram a aumentar e aí, pela competição pela terra, começou a diminuir o poder da mulher e os homens, de uma maneira geral, começaram a querer dominar a situação, inclusive as mulheres. Sim. Né? Enfim, isso é uma longa história, mas é que eu lembrei agora. Nossa, eu adorei essa sua história, viu? Que eu estou querendo esse ano, né? Que eu vou estar muito mais assoberbado, porque está dividido entre Brasília, entre a Europa também, né? Nossa nova tradições. Mas eu quero muito escrever um livro sobre as lideranças da América Latina. E elas são muito fortes. Eu tenho estudado muito sobre Teresa de Benguela, sobre a própria Eva Perón, que foi o motivo de um TCC meu, de uma monografia. Todo mundo, ela foi casada com um tirano. Mas foi uma mulher que saiu do lugar dela. O papel das mulheres dentro dos partidos políticos a gente deve a ela. Foi ela que criou a participação das mulheres dentro do Partido Trabalhista. E uma das coisas mais doloridas, ela morreu de câncer, é claro, né? Eu estudo muito. Para quem não sabe, câncer é mágoa, né? É mágoa. Ou do pai, ou da mãe, ou de alguém. E ela, na segunda eleição do Perón, que ela... Gente, pra vocês terem uma ideia, essa mulher que era uma radialista. Ela era uma... O que eu vou dizer pra você? Ela não era nem uma populista na época. E não era nem isso. Ela era uma mulher interiorana. E ela foi fazer companhia para um general, conheceu o Perón. E esse poder transformador dela, este olhar, porque o cara era um caudilho, era um general com uma outra postura, ela trouxe um olhar da realidade do campo, da realidade do interior da Argentina. E a Argentina talvez seja a grande força industrial da Argentina, porque a mãe dela era costureira, ela começou a montar cooperativas nos distritos e levar uma capacitação profissional para mulheres. Tanto é que na segunda eleição do Perón, que foi de gente, aqueles descamisados dela caminhando lá, e todo mundo queria ela como vice-presidente. E ela estava se sentindo já vice-presidente. Aí ele chegou no ouvido dela e falou que ainda não era a hora dela, que era a hora do outro. Tem um filme sobre a vida dela, não tem? Tem. Acho que eu cheguei a ver. Mas essas entrelinhas, vou te mandar o livro que eu me baseei na monografia, porque ele está tão brifado por mim, está tão riscado, que é muito importante isso pelos projetos que ela criou, projetos reais com resultado. Ela pegou uma mesinha, botou no corredor da Casa Rosada e ali ela atendia todo o pessoal que vinha do interior e ainda, quando estava chegando o ministro fulano, o problema aqui é de educação, o senhor quer me ajudar a decidir? Então, o que eu estou falando para vocês. E da mesma forma, a gente teve Teresa de Benguela, lá no Mato Grosso, que eu tenho uma das amigas que eu mais amo, que é a Márcia. Essa eu não conheço. Você tem que conhecer. É uma líder quilombola, ela administrou o quilombo, foi um exemplo de administração, um exemplo de sucesso e também, é claro, foi acabado pelo sistema todo, né? Mas é uma líder que a gente tem. Então, nós tem histórias tão fabulosas de mulheres aqui na América Latina. Eu tenho um livro aqui que eu vou te mostrar, que é só sobre mulheres extraordinárias. E eu quero fazer pelas da América Latina. Esse ano eu vou me dedicar mais a escrever. Nós já temos o Virando Páginas da Virada, né? Que são histórias de superação, porque a gente fala muito feminicídio. A Virada tem uma mostra sobre feminicídio, que estava agora no aeroporto de Guarulhos. Conta para as pessoas como é que foi parar lá. Eu achei tão incrível essa história. Você estava com essa amostra guardada no depósito. Essa é muito legal. Essa é uma amostra que a Virada fez já em 2020, acho que foi. São fotos de mulheres que foram mortas. Na verdade, assim, ó,
a nossa juíza Mini Haddad, que é do STM, que é uma das mulheres mais brilhantes. Eu gosto de citar o nome das mulheres, porque as pessoas pensam assim, nossa, ela fez tudo isso. Ninguém faz nada se não tiver grandes pessoas do lado ajudando essa condução. Então, eu só que mais falo o nome das outras, porque a gente precisa falar mesmo. E a juíza Mini Haddad, quando eu pensei da gente fazer essa mostra do homicídio, eu pensei porque esses crimes eles não podem morrer na memória da gente. Impunes, né? Não é nem questão de punidade jurídica, é porque a gente ficou chocado quando via a morte da Eloá em slow motion, o cara lá dentro do apartamento com um revólver na cabeça, a da Elisa Samúdio que demorou para entender que ela estava morta mesmo, que já tinham sumido o corpo. A própria Ângela Diniz, a Daniela Pérez, aquela coisa absurda, bruta, dolorosa, como todas as mortes. Essa índia lá do Oiapoque, que é uma dos últimos imagens que a gente retratou, a menina morreu petrificada pelo barro, ela foi abusada pelo padrasto, foi jogada no barro, tentou-se várias dificuldades, tentou se comunicar na polícia, ninguém conhecia o dialeto dela. Então, todas essas dificuldades que é o universo, e a gente não pode esquecer disso. Mas não é esquecer disso, nossa, coitadinha, não. É para as mulheres entenderem que o beliscão de hoje, arrastar pela rua de hoje, o calar a boca, o cortar o microfone, o dar 60 socos no elevador, vai caminhar para o feminicídio. Sim. Então, essa morte é para lembrar que a violência, ela só tem um destino, que é o feminicídio. Então, e esse ano, eu estava muito triste porque eu tinha recebido a informação que nós não, todos os anos, nós colocávamos na área de entrada da Fiesp, ou em frente ao metrô, e nesse ano, particularmente, nós não teríamos espaço para colocar. E nessa mesma semana, quando eu recebi essa notícia, eu lembro que no dia anterior, um ex-marido, na 25 de março, tinha ido no trabalho da moça e tinha dado vários tiros nela e ela estava com medida protetiva. Aí eu falei, e aí vários sequenciais de crimes. Aí eu pensei, nossa, um ano tão importante como esse, a gente não vai ter lugar para colocar a mostra, para falar sobre esse assunto, porque eu fico lá falando sobre isso. E a gente distribui folhetos, e a gente dá caminhos, e a gente fica ouvindo outras histórias. Esse ano surgiu uma muito engraçada, porque eu recebi de uma tia no Instagram que a sobrinha dela precisava estar lá. Tinha morrido ano passado, em 2024, que foi de uma forma brutal. E que ela não queria que o nome do algoz tivesse, porque a gente põe o nome do algoz, põe a data, tudo. Aí eu falei assim, mas ele tem que estar, para que outra não caia nessa mesma conversa. E aí ano que vem nós vamos homenagear. Mas o que aconteceu, Cris? Aí eu fui convidada pela Estela, do Bibliaspa, que é um trabalho maravilhoso com população migrante. Você precisa trazer aqui também para falar sobre isso. Vou fazer uma lista de nomes aqui. A gente precisa trazer à luz quem está fazendo alguma coisa positiva efetivamente. Também acho. Quem é que está fazendo coisas que realmente está mudando o planeta. O planeta, impactando a sociedade onde ela está. A Estela está. E a Márcia Meng, a superintendente da Receita Federal em São Paulo, impactando muito mais ainda. Então ela me chamou para um evento delas, que até o Rodrigo, conheci todo mundo no dia. Um programa chamado Receita por Elas. A Receita pega as mercadorias apreendidas e faz uma análise das instituições que se inscrevem e a forma delas ajudarem as instituições não pararem a fazer trabalhos por mulheres. Ou seja, de inclusão, ou seja, de enfrentamento à violência. E lá no meio do assunto, eu falei, pois é, esse ano a gente não vai... Você vai ter sim. Em uma semana, a Márcia Meng conseguiu que nós fôssemos para o aeroporto de Guarulhos. Imagina. No setor de embarque internacional. Vista para o mundo, né? Vista para o mundo. E a nossa primeira amostra foi em Congonhas, quando a gente pegou o superintendente lá, que era o Haroldo Novak. Então, de Congonhas foi para... Que foi super feminista com a gente, foi super amigo, foi super parceiro. Nos deu espaço até para debates. Eu lembro que a Luísa Brunet, da Informação, a mãe de Elisa Samúdio, todas, até a ministra Damares, na época, que era ministra das Mulheres, foi também, a secretária de Políticas para as Mulheres. Foi uma coisa muito aberta e democrática, né? Então, essa relação com o aeroporto é muito forte. E a Márcia conseguiu que nós fôssemos para uma área onde passam 122 mil pessoas que passaram nesse período.
E a gente vê o impacto nos homens. Um dia eu me pego vendo o Instagram e um homem. Ah, ela me mandou esses dias. E um rapaz que passou e fez a divulgando propaganda. a nossa mostra. É. Então, o que eu quero dizer para vocês é que esse universo é tão maravilhoso, que num momento de muita incidência de crime brutal, muita. Esse do arrastar pela rua, ele não tirou a vida, mas ele tirou o futuro maravilhoso dessa moça, que era alegre, que dançava. Mas a gente viu os que antecederam, que foi morte mesmo. Aquele que matou a mãe e as crianças. Eu, na verdade, eu já falei há muitos anos atrás pra Marta que eu não tenho nem estômago pra ver essas coisas. Eu não assisto nada disso. Mas, assim, ela me contou esses dias a história de um rapaz, que inclusive foi por conta do aeroporto, né? De uma moça lindíssima, que o namorado era muito ciumento. Eu te mandei. E ela, eu vou até contar isso aqui, eu não vejo essas coisas, mas assim, eu fiquei chocada. Ela tinha marcado de viajar pro Chile com as amigas, né? E o namorado deu a entender que estava com ciúmes, mas disfarçou. E aí, no dia que ela ia viajar, ele simplesmente matou ela. Então, eu acho que a gente não tem que ver mesmo. Nossa, eu detesto eu não notícia trágica. Eu fui lá, não, mas eu acho que na condição, um dia me perguntaram que eu estava falando sobre mulheres na indústria, me perguntaram o que você quer levar para elas na indústria, o enfrentamento à violência e o assédio. Tem que ser sim. Mulher morta não empreende, mulher morta não trabalha, mulher morta não produz para a indústria, não produz para lugar nenhum. Então a gente tem um papel assim, fundamental nessa retaguarda, em toda a forma de violência, e a mostra do feminicídio nasceu para isso. Então foi muito legal você contar isso, porque às vezes quando você pede para o universo, eu saí de lá assim, da festa tão triste, falei, esse ano que é tão importante para o enfrentamento à violência, a gente não vai ter o espaço para poder mostrar. Saí de lá, sentei nesse evento e já saí de lá com um local para a exposição e um local que vai perpetuar, porque esse ano eles querem fazer lá. Olha que com bonito. muito mais ações, vai ter, eu estou construindo isso com a Márcia Mengue, vai ter o filme da Naura, do Vidas Partidas. Então, nós lá na Itália, num dos eventos que nós fomos, a gente levou o filme a Marta, ela tem esse dom de abrir muitas portas, né? É verdade. E ela abre portas sabendo que ela tá... sabendo que ela está falando e sabendo se posicionar em todos os lugares. E lá a gente viu um trecho desse filme, que é justamente a história da Maria da Penha. Né? E o mais interessante foi que a Naura só mostrou um teaser. A Naura Schneider, a Naura estava com a gente, é uma atriz e diretora, é uma grande produtora, está aí nos cinemas com Meus Quatro Maridos, e que é meio a coisa da gatinha, mas aliás, ela casou bastante mesmo. Ela é uma das mulheres que eu mais admiro também. Mas o que eu quero dizer para vocês assim é que não é que a gente precise viver isso, ficar com peninha, não. A gente tem que entender que de repente a minha manicure, a minha faxineira, a minha secretária, a minha superiora, ela está passando por isso e ela precisa que eu diga para ela qual é o caminho, ou que eu diga para ela que ela pode sair desse ciclo. O que eu diga para ela, estamos juntas, é só isso. Ou acolha. Então a gente sabe que tem um caminho muito grande sobre isso, mas por que eu acho importante a mostra? Porque a gente tem que entender que alguém passou por todo o ciclo da violência e não está aqui mais para dizer pra gente. A mãe da Elisa Samúdio, a Sônia Moura, mãe do Bruninho, todo mundo está vendo no Botafogo hoje jogar, e tudo isso foi uma construção da virada também, que a esposa do presidente do Botafogo, a Michele Pim, do grande JP, que é um dos homens assim mais aliados dos movimentos femininos. A Michele Pim, a esposa dele, criou uma franquia de salão de beleza, que todas as funcionárias são mulheres de violência. Olha! E além disso, o Botafogo tem uma campanha fortíssima da violência nos estádios. Eu tenho a honra de ser embaixadora do Botafogo aqui em São Paulo. Olha, eu vou colocar no descritivo lá do vídeo todas as ações das pessoas. Todos os títulos e todas as questões, todas as entidades que a Marta está envolvida, porque é uma lista gigantesca.
Eu vou só citar aqui que ela... Vou te deixar falar, Cris. Não, imagina, a gente está aqui para conversar. O bacana dos podcasts é isso, é uma conversa fluida. Eu acho que os grandes troféus da gente são as vidas que a gente transformou. Sim, exatamente. Eu acho exatamente. Eu penso dessa maneira, sabe? Eu acho que os grandes troféus não dá nem para pendurar na parede, mas dá pra gente ver na evolução das mulheres, no trabalho delas. Esse é o grande troféu. Eu vou deixar isso aqui para escrever, tá bom? A gente vai partir para as perguntas e respostas. Pode deixar. Marta, olhando para sua história, qual foi o momento de virada que despertou sua missão com o feminino? Olha, Cris, eu tenho uma mãe que é a própria virada feminina em pessoa, né? Então, eu lembro que a minha mãe, quando eu tinha 13 anos, meu pai era militar, era veterinário do exército, e nós vivíamos muito em regiões rurais, muito em regiões de muita vulnerabilidade, e eu lembro que a minha mãe fez o curso de parteira para poder ajudar essas comunidades. Aí ela ia nessas comunidades ensinar bordado, ensinar a ler, e em comunidades muito difíceis na minha cidade, lá em na cidade que eu morava, lá em Santa Maria. E a minha mãe fazia esse trabalho para a Igreja Católica, e ela fazia eu ir e fazia eu ler para as crianças, fazia eu ficar entretendo as crianças. E fazia eu conhecer a realidade das mulheres que ela estava ali. Ela estava ali orientando e preparando para o parto, né? Daí eu lembro que ela me mostrava, assim, aquelas que estavam grávidas e o marido tinha ido embora. Ela falou, você vê, ela precisa estudar. Eu falava, o que essa mulher tá com essa baita barrigão, você está ensinando ela a ler, ou ensinando ela... Porque ela precisa, quando ela tiver esse filho, ter uma profissão, ter um caminho. Então, eu tive uma grande mentora, que foi ela, que me trouxe essa raiz muito forte. Meu pai também, eu lembro que na nossa casa, lá em Santa Maria, até hoje, era meio abrigo de todo... Sabe os moradores de rua, de rua? Eu lembro que um dia eu já estava em São Paulo, já estava até casada com o Fábio, me liga meu pai. Eu vou ter que sair, filho, eu vou ter que sair para comprar um terno pro Anterinho. O Anterinho era um tipo daquele louquinho tradicional da cidade, que todo mundo, morador de rua. Sim. Eu todo falei, mundo conhece. Nossa, pai, ele faleceu. E eu acho que ele tem que ser enterrado dignamente. Eu vou comprar um terno para ele. Olha! Então, eu acho que essa... Mas eu acho incrível ver a história da infância e da adolescência das pessoas, porque tem o que elas se tornam tem muito a ver com tudo que elas passaram. Sim. Né? E sim. com todo esse aprendizado. É todo um aprendizado para você fazer o que você está fazendo hoje. Minha avó, muito legal. A minha avó, Luísa, que eu não conheci, ela era tradicional na minha cidade, em Alegrete. Eu tenho primos e primas na política hoje lá, e todo mundo conta a história dela. Ela trazia as mulheres do interior para educar, para ensinar e para fazer os documentos dessas mulheres. Olha! Ela foi morta quando ela morreu, né? Morreu por problemas de saúde, não problemas de saúde mesmo. Ela era uma grande aglutinadora social, né? Eu não a conheci, meus primos me contaram. Sim. As pessoas da cidade que me contam. Mas ela foi enterrada com a bandeira do partido, de tão militante que ela era. Uau! Então a gente sabe que exatamente a gente, da gente, vem muito pro que a gente faz, pro que a gente fala e pro que a gente aprende a implementar. Então eu acho que a minha mãe foi a grande mentora e a Dalva continuou depois. A Dalva, fala um pouquinho da Dalva pra gente. Você tem que falar da Dalva, porque a Dalva... ela é fundamental. Ela é a... minha mentora da vida. Nossa, a Dalva, eu lembro do comecinho, ela levando a Marta pra tudo quanto é lugar. Ela é dessa... E me fazendo estudar. Ela foi... A Dalva, na verdade, ela era amiga do meu marido. Era amiga do Fábio. E o Fábio sempre teve... Fala para as pessoas quem era a Dalva, a profissão que ela tinha. Nossa, a Dalva, fundadora da Confederação Nacional dos Municípios, secretária de Educação por não sei quantos anos, fundadora da APM, da Associação Paulista de Municípios. Hoje ela tem 89 anos, é do Conselho da Enel, é do Conselho de várias instituições. E uma das mulheres mais brilhantes que mais entendem de política e sociedade. Primeiro é a sociedade, não é o bailinho, não é o chazinho, é o convívio social. E não interessa fácil, é como é que você administra essa conexão, essa relação, e você faz que
realmente frutos do município. Então a Dalva levou indústrias para dentro do interior, a Dalva trouxe, acho que aquelas primeiras falas de meio ambiente que trouxe a Dalva. Ela foi para a Alemanha fazer um curso sobre economia verde há quase 40 anos atrás. Uau! Então, e ela foi uma das mulheres que mais me disse não nessa vida, mas que mais me fez aprender, Cris. Sim, sim. Eu lembro que uma vez eu fui contar para ela muito feliz, em seguida que eu conheci ela, o Fábio, início de namoro, casamento, né? E os amigos... Aliás, vocês estão juntos há quanto tempo, você e o Fábio? Ai, só pra 30 anos, né, Fábio? 30? É, 25. 25 anos. Então, na apresentação dela eu coloquei eternos namorados, que é muito bonito. Aí, o que acontece? Eu fui muito feliz contar pra ela. Eu falei, Dalva, eu fui dada para ser presidente desta associação, uma associação muito nova na época. Hoje ela está com menos atividade, mas na época era muito famosa. A dona Mônica Serra participava, a Zulaê, delegada Rose, que eu admiro muitíssimo. Muitas mulheres foram grandes lições. Tá? E nessa eu fui falar para a Dalva, me convidaram para ser querida, não aceito. Eu falei, mas como essa mulher não quer que eu aceite? Peça para ser secretária. Comece entendendo qual é o objetivo dela. Entenda seu estado, você não é desse estado, conheça seu estado. E você é homônima de uma liderança, então você tem mais responsabilidade sobre isso. Então ela falou, do que se trata? Eu falei, disso, vai estudar sobre... Você vai fazer ciências políticas. Aliás, todo mundo que entra para a política tinha que fazer faculdade de ciências políticas. Exatamente. Vai fazer ciências políticas. E depois, todas as vezes que me convidavam para uma instituição, quando foi da Libra, ela falou, eu acho que vou fazer uma especialização em educação. Não vai fazer. Você vai fazer pedagogia. Você tem que ter a base e depois fazer os desdobramentos no que você achar interessante. Então, e eu pedia muito para ela, Dalva, me deixa fazer palestra. Não, você não tá. Eu levava os projetos para ela, a Cris, ela fazia bem assim. Muda tudo isso, veja por esta ótica. Então, assim, a Dalva, o que eu vou falar para ela? Ela teve um papel fundamental, não só na minha construção como liderança, mas no meu embasamento de conhecimento. Tudo, né? Isso é muito importante, muito importante. É claro que por esse trajeto, a gente vai conhecer. Eu lembro que na época da Libra, eu fui convidada para a Liga das Mulheres Leitoras e a presidente era a Ana Paula Junqueira. E a Ana Paula, na segunda, eu não tinha nem cargo, eu estava ali somando. Ela falou, eu gostaria que você fosse minha vice. Ela nunca me conheceu e me deu um holofote. Ela viu, né? A Ana Paula, ela viu no meu desenrolar que eu tinha condições de seguir mais. Então, eu acho que é o grande papel das mulheres, enxergar qualidades na outra, trazer à tona, mesmo que a outra te supere, mas que você tenha um papel fundamental na construção de cada liderança. A Dalva fez isso comigo, a Ana fez isso comigo muito. Então, eu falo o nome das mulheres, porque a mulher, tem muita gente que fala as que se antagonizaram comigo, nem estão na minha vida. Porque não fazem parte da minha vida. Sim. E cada uma tem uma forma de pensar e uma forma de conduzir as suas lideranças. E o que eu acredito muito, que o que não é similar a você, não fica na sua vida. Então eu agradeço a essas grandes mulheres que construíram a minha trajetória, a mãe da Clarice, a Tininha. Sim, eu tive a oportunidade de conhecer, maravilhosa. Que é uma mulher que eu admirei muitíssimo e que eu senti muito a partir da Tininha, porque ela era uma mulher aglutinadora. Aglutinadora. Então, para mim, falar sobre a Dalva é muito difícil, porque ela é uma grande dama, não só do municipalismo, mas uma grande dama da sororidade. Sim. Não, e na verdade eu falo que nós somos abençoados quando nós encontramos pessoas assim na nossa vida. Totalmente. Por isso que o papel da gente é muito importante. Continuar abençoando. Claro. Bom, como eu falei, a Marta é uma pessoa que ela busca muita espiritualidade desde sempre. E a pergunta agora é o que sustenta essa parte? Você precisa ter muita resistência emocional, como eu falei, para lidar não só com a violência contra a mulher, contra vários desafios que, sendo mulher, você tem perante a homens que também não entendem muito bem, né, essa postura. Inclusive lá na Itália, quando a gente estava falando, tinha um sujeito na primeira cadeira, não sei se você reparou, isso?
Eu tava falando, ó, tá vendo? Não foi só eu. Eu tava falando sobre a questão dos homens e mulheres trabalharem juntos, de eu achar lindos casais como a Regina e o Ricardo, a Sandra Tadeu, o marido, enfim, vários casais que trabalham em conjunto, que a gente tem que falar mais sobre amor e menos sobre violência. Ele estava quase levantando e indo embora na hora que eu estava falando isso, ele estava incomodadíssimo. Eu lembro. Então, e aí a gente já percebe que com certeza é machista, né? Porque elas falam que na Itália os homens são muito machistas, elas falaram isso, né? O que te sustenta internamente nos momentos mais desafiadores? Olha, sem dúvida, é a fé e a certeza dos seus objetivos. Porque você não sabe quantas vezes já me cortaram o microfone, já me cortaram a voz, já gritaram comigo. Eu lembro de uma reunião, o cara, olha, eu já avisei pra você que já terminou. Eu tava nessa reunião. E ela ficou... Porque o que mantém a gente... E porque isso é um desrespeito, efetivamente, a qualquer... Exatamente. E não é só pela condição feminina, é um desrespeito a um coletivo. Sim. Mas o que me mantém, de fato, é a fé e a certeza do meu objetivo. A certeza de onde eu quero chegar. Quando você tem um foco e um objetivo, eu acho que tudo é acessório e aprendizado. E você abstrai, né? Eu abstraio aprende a abstrair, completamente. Né? Exatamente. Eu acho assim, uma vez, eu tenho 2 irmãos que palestram no mundo inteiro. Você falou que eu tava com a Itália até. Um deles mora em Nova York e ele fala sobre tecnologia desde muitos anos atrás. E aí o que ele falou? E o outro é sobre a área da saúde e inclusive ele teve com o Papa. Eu lembro. Na semana seguinte que a gente teve com o Papa, sabia? Nesse novo. Olha, ele teve com o Papa anterior e agora tá ligado na sua família. Ele falou isso, ele falou, nossa, o Papa já conhecia 2 Gouveia. Eu falei, nem sabe. Eu saí de lá, ele foi lá e foi encontrar o Papa também. Mas o que esse meu irmão mais novo falou, que acho que eu gravei para a vida inteira, é que ele era uma pessoa muito tímida e ele teve que dar palestra. Então ele falou assim, quando você entende do assunto que você está falando, você consegue abstrair a plateia. Então é isso. Se você sabe do que está falando, você estudou. Por isso que é importante quem quer ser político, ainda mais ano que vem, que vai ser ano de eleição. Você quer ser político, estuda, não fica dependendo de comunidade, né? Não, mas é verdade, né? Estuda, vai estudar, vai saber o que você vai fazer. Não adianta ficar nas mãos de pessoas que estão lá há muitos anos nessa máquina que todo mundo fala de sistema. Aliás, só para complementar, eu sempre falo que você não pode... Eu tenho um site, Marta, não sei se você viu, que é politicadapaz.com.br. Não, vou entrar. E aí eu falo sobre... Lá tem uma frase que ser político é aquele que nasceu para servir, né? Aquele que serve, não aquele que é servido. Então o político ele nasceu para servir, não para ser servido. Então quando a pessoa já quer ser política para ganhar muito dinheiro, né, e para ter uma vida de abundância, explorando os outros, ela já está entrando para ser servida. Então ela não está no papel do político real, né? O político real é aquele que... Porque para você ser político, eu lembro uma vez do Natalino, eu fui visitar ele lá na Assembleia. Natalino é o político raiz, né? Muito legal, e ele fala, gente, é reclamação o dia inteiro, né? O próprio André Matarazzo, que eu entrevistei aqui, ele é reclamação o dia inteiro, até você provar o seu realmente, o que você quer fazer, até você mostrar serviço, você vai ser muito atacado. Sim. Até mostrar resultado, né? Qualquer liderança é atacado, né? Eu acho que você quer, você vira liderança, você vira alvo. Então, nem Jesus agradou todo mundo. É verdade. Então... isso aqui é legal. A virada feminina nasceu como um movimento e se tornou uma rede poderosa. Qual é o maior legado que você acredita que esse projeto já deixou no Brasil? Nossa, eu acho que foram tantos. Eu não sei se você lembra do projeto que fez o Abraço Marajó. Antes de começar a falar nessa questão do abuso das meninas, então a ministra Damares nos trouxe a realidade do Marajó. Nós fomos lá. Durante a pandemia, a Virada Feminina foi responsável pelo envio de 45 mil cestas básicas, além de informação.
além de apoio a essas meninas e além de principalmente colocar um olhar sobre a capacitação das mulheres da ilha, né? Além disso, nós temos assim esse trabalho constante, mas constante pelo fortalecimento de mulheres na política. Hoje ainda eu estava ajudando, vou aproveitar seu estúdio para gravar um vídeo para Beth Dubro, uma vereadora que está sendo super perseguida, super aviltada no direito de representatividade. Então a gente sabe que o maior legado da virada é realmente não ser o hashtag Tamo Juntos, é ser o Tamo Juntas na prática. Sim, sim. Eu lembrei, você falando isso agora, da COP, e tem uma pessoa que entrevistei também, a Mariana Amaral, que ela é uma grande mulher também, que ela faz a virada Zen e a virada sustentável. Ela criou a virada Zen e a virada sustentável. E ela já era empreendedora desde criança. Ela com 12, 13 anos, ela organizava aquelas festas de crianças, festas infantis. Também muito legal ouvir a entrevista dela. Mas por que eu lembrei dela? Porque ela foi para a COP agora com um barco gigante. Eu acompanhei. Ela instalou várias pessoas nesse barco. Embaixadora da COP 30 aqui pro São Paulo. Então, e aí ela estava nesse barco. E aí um dos lugares que ela parou, que eu vi, foi uma lojinha muito lúdica, onde eles mostravam essa exploração das crianças. Como se fosse tipo um brinquedo da criança, e mostrando, e era como se você entrasse, tipo, eu não acredito que eu tô entrando nesse lugar, né? E tinham várias bonequinhas, mas tudo contra a exploração infantil. Eu achei a ideia genial. Muito. Genial. A gente tem lá na virada a Marisa Romão, que é uma mulher que faz um trabalho constante por essas crianças lá, pelo abrigo. A Vânia Aidar manteve por 2 anos, o abrigo de resgate dessas meninas de exploração sexual. Todas as nossas colegas lá da virada feminina, e eu cito esses nomes com muita honra, porque são mulheres que tiraram um pouco da sua visão sobre a vida. Aliás, a Vânia, na época do Abraço Marajó, que foi essa campanha nossa, que nós vimos que a virada visitou o Brasil, a Vânia, na casa dela, fez muitos jantares, fez uma ação, inclusive, com vários artistas, Zezé de Camargo, Luciano, vários artistas ela fez em prol do Marajó. Então, a gente sabe que tudo isso é legado. Eu estava falando numa última reunião nossa, no conselho, a vida tem que ser assim, a gente não tem que ser crachá, não tem que ser sigla, a gente tem que ser legado. A gente tem que ser tijolo numa construção infinitamente maior. Sim. E se eu puder falar, eu quero falar da minha mais nova criança, elas pela indústria e elas pela liderança, né? Que vão ser programas nacionais de mentoria para não só fortalecer as mulheres no corporativo, mas também para gerar e capacitar mulheres para representatividade. Eu quero ser líder. Você entender de comunicação assertiva, você entender de todas as pautas globais que envolvem o universo feminino, mas você também se orientada tecnicamente num programa de mentoria que para mim é um dos melhores do Brasil, que é conduzido pela Graça Fragalá e pela Gisela Ravanini. E eu tenho a honra de estar com essas 2 mulheres do Instituto Elas pela Indústria, e é um programa novo que nasce, né? Que o Fábio, meu marido, estava falando de cooperacionismo político. É um programa novo que nasce de somatórios reais de conhecimento, de órgãos institucionais. O ministro Nardes e a doutora Renata vão ser parceiros na pauta de governança, que é uma fala que nós não temos e nós temos que aprender a ter. Governança é fundamental e é uma fala que é deles, é da família deles, e eu acho brilhante a forma como é conduzida. Então é preparar líderes, sim, mas eu não sei falar. Vai sim. Comunicação assertiva, eu te falei, é fundamental, e é uma cadeira que é minha, dentro do núcleo, e eu sei que a gente vai gerar muito mais do que um universo só de mulheres para representar, eleitas, porque é isso que a gente quer, ou em cargos de direção, ou ascensão de carreira, mas mulheres realmente preparadas para fazer uma gestão humanizada. Tecnicamente preparadas, mas com um olhar muito forte de humanização da gestão. Marta, aquilo que você falou sobre a sua mãe te ensinar no comecinho lá, a importância da educação financeira, né, e do trabalho para a mulher, independente dela estar casada ou não, porque
Eu, assim, meus pais foram casados 30 anos, meu pai morreu, minha mãe morreu em seguida. Mas isso é raro acontecer, né? As pessoas ficarem... Você e o Fábio é um caso que vocês estão juntos desde, né, dessa época. Mas muitas vezes a mulher acha que vai ficar a vida toda com aquela pessoa e aí ela não estuda, não tem educação financeira, ela não sabe nem dar conta dela no banco, né? E depende emocionalmente, financeiramente de uma pessoa que dá 2 minutos, vai embora e, né, esquece. É muito importante isso também, né? Essa educação, além da... Como eu falei, as mulheres, a gente tem essa questão de não saber se posicionar muitas vezes numa empresa. Já as mulheres estão ganhando espaço. E a gente sabe que quando a mulher quer alguma coisa, ela se dedica. Tem o caso da Carla Sarni, né? É Sarni? Sim. Qual que é o seu nome dela? Sarni. A reviravolta que ela deu na empresa, e ela tem hoje umas 20 empresas. A gente tem cada história espetacular dessas mulheres que aprenderam a cuidar, né, Cris? Fora e muitas O Elas pela Indústria nos trouxe a certeza, porque uma mulher liderar não é fácil. Eu conheço grandes heads de empresa, grandes CEOs que enfrentam a alienação parental. A gente não pode... Por que a nossa mentoria é muito ampla? Porque ela tem política de cuidados, ela tem educação financeira, você entender de tributações. A gente, quando você fala em empreender, Cris, e a gente fala muito mais para as mulheres da indústria, quando você fala para empreender, quando você investe em um negócio. A indústria é diferente porque você tem que saber como é que fabrica esse vidro, você tem que investir em máquina, você tem que investir na sua linha de produção, você tem que investir nas pessoas que estão junto com você. E as mulheres no corporativo, elas têm uma responsabilidade sobre essa indústria. Então a gente sabe que é uma fala, porque quando você empreende, olha, esmalteria está dando dinheiro, então vou pegar o dinheiro que está aqui e vou investir na esmalteria. É muito confundido com o comércio. E a indústria é uma pauta extremamente séria, muito pouco falada, envolve assuntos que são realmente de mesa masculina, que são tributos, que são incentivos, que é como é que você se mantém em pé, como é que você sai da crise, como é que você administra a crise, como é que você, para onde você vai com o seu produto. Nós temos uma indústria, eu, a Ana e a Kelly, que é a Namá, que fabrica amenities, que é linha de shampoo, produtos para hotelaria. Mas a nossa, ela é diferente, não é porque ela é nossa, não. É porque nós temos um núcleo em Jacarequara, no Amazonas. Aliás, além da nossa fórmula ser própria, com produtos da Amazônia, com cupuaçu, com vários insumos que são extremamente naturais, nossas embalagens são biodegradáveis. Pois é, são biodegradáveis. A gente tem esse compromisso com essas mulheres nessa região. E a virada feminina do Amazonas, você está vendo o papel, você está lá, você está vendo o papel dela fortíssimo. As meninas vão à Barreirinha, vão ao interior. Os princípios ativos da Amazônia, eles são realmente... A gente não conhece 1/5 das propriedades da flora amazônica. Eu fui ontem lá na cidade de Matarazzo, que eu te mostrei. Ah, sim, que eu vi as fotos. Então, lá tem um quiosque de produtos da Amazônia, que vale a pena você conhecer, que tem pra tudo, tem pra você, spray pra você dormir, spray pra você acordar, spray que você passa no pescoço. Mas Belém é uma coisa incrível. Eu nunca fui pra lá, não fui ainda. Você tem que ir. Eu tenho que conhecer. Você tem que ir. Eu falo isso pra todo mundo. Você vai pra onde? Eu vou pro interior do Amazonas. Porque a gente precisa conhecer. O nosso Brasil é extremamente plural. A Europa tem um respeito enorme por nós, tanto é que a maioria dos nossos clientes são europeus e são de Curaçao, que aqui eu cumprimento os queridos Hugo, a Janaína, da Secretaria responsável pelo turismo lá também. A gente sabe o quanto é necessário cada vez mais o empreendedorismo social. Eu ganho, mas a mulher está lá na ponta, ela tem que ganhar também. Ela tem que se sentir pertencente a essa indústria. E quem lava o cabelo com o nosso shampoo, quem passa o nosso creme no corpo, ele tem que saber que ele está levando a esperança dessa mulher que está lá. E levar essa consciência, não é para a minha vida pessoal, para a minha prateleira, para a minha vida, para o meu corpo, e saber que tem um valor tão grande, Cris. A gente vibra quando a gente vende, não vibra só por nós. A gente já fica pensando em quantas placas de
energia solar que a gente vai poder investir lá em Jacarepaguá. A gente vibra porque a gente sabe que vai transformar uma outra ponta, que é o fator principal da gente estar crescendo. Inclusive o almoço que a gente teve da virada essa semana, achei bonito na sua fala, você falar que aquele almoço que a gente estava pagando, uma parte dele ia também para uma ação social. Exatamente. Tudo que ela faz, ela tá o almoço pensando... do dia 24, que eu já te convidei para você estar lá também. Ah, sim. Com as meninas, com as mulheres lá do nosso abrigo de acolhimento. E não confundam ação social com ser social. A gente não está levando assistencialismo. A gente está dando o peixe naquele momento, porque quem pescar vai comer o peixe amanhã produzido por ele. E é isso que a gente fala para cada mulher. Senta lá na mesa, toma um café hoje oferecido a Marta Marques, que conduz lá o Instituto Ruas, que eu faço parte, junto com a Ana Paula Junqueira, com a Adriana Resdum. A gente sabe que quando elas chegam lá, a principal consciência que a gente leva é esse café para você hoje, mas amanhã a gente quer tomar o café na sua casa. E para isso elas são capacitadas em costura. A Adriana Resdum doou 200 máquinas, elas saem de lá trabalhando. Nós já temos cursos de assistente social, nós temos transformado vidas efetivamente. Bom, agora a gente vai para a parte final desse programa super especial com o tarô, que eu levei inclusive lá na Casa Matarazzo, para inaugurar aquele banheiro maravilhoso, eu levei esse. E eu sempre ofereço um oráculo para os meus convidados, né, no final. E eu tirei aqui 3 cartas para Marta que servem para todo mundo. Então aqui fala do equilíbrio de 2 situações. O 2 de ouros, a pessoa tentando equilibrar 2 situações, né, diferenciadas. Saiu a carta da temperança. A temperança, ela fala para você harmonizar, né? Claro que se fosse um relacionamento, um triângulo, eu ia falar para a pessoa não fazer isso de jeito nenhum. Né, Marta? Não vai levar a 2 situações diferentes, pelo amor de Deus. Mas aqui está falando sobre outras questões. Por exemplo, sobre trabalho. Vamos focar no trabalho. A pessoa que recebe mais de uma incumbência, ela tem capacidade, mais de um convite, ela tem capacidade para lidar com isso. Eu falo que disso. Quanto menos tempo a pessoa tem, mais tempo ela arruma. Verdade. Então, as pessoas que eu conheço mais empreendedoras, elas são assim. Elas conseguem administrar o tempo de uma maneira mais produtiva, para poder realizar milhares de tarefas ao mesmo tempo. Você tem sido treinada para isso. Então, mas você precisa ter um distanciamento emocional, que é o Pajem de Espadas, para você lidar com muitas tarefas diferentes, né? E para não perder equilíbrio emocional. Tira mais 3 aqui, só pra gente... Eu sempre boto em todas as ações muito... Não, tem que fazer com amor, mas o amor, ele faz parte... Mas sentimentalismo não. Entendi. Gostei da dica. Olha! Então aqui saiu o Pajem de Pentáculos, que é de ouro, quer dizer, é uma situação que vai trazer um retorno financeiro. Mas no começo não vai ser muito, né? Mas vai trazer um retorno financeiro. Depois vai ficar mais abundante, porque saiu a Imperatriz, que é justamente a senhorita aqui. Sou eu, a própria. Eu também me considero uma imperatriz, né? A Imperatriz, a Imperatriz é aquela mulher. E olha que ela que hoje tá uma coisa de louco, né, Maia? Gatinha, a Maia pulando aqui no meio da entrevista. Vem cá, Maiazinha. Acho que ela quer que eu abra lá para lá ver os gatinhos. Cuidado para não estourar um balão, Maia. A Imperatriz é isso, é aquela mulher que ela tá confortável no lugar que ela tá, no sentido dela saber que ela tá ocupando um lugar que é para ela, né? Então é uma sensação interna de pertencimento e de adequação e de estar plena no presente. Isso é Imperatriz. Legal. E abundante. E saiu o mago, que é justamente o alquimísticos, né? O alquimista, né? O mago é aquele que tem tudo na mão para conseguir lidar com as situações. Que tudo. Então, ele já aprendeu
tudo que ele precisava aprender. A vida já deu porrada suficiente. Exatamente. Para que a gente fique totalmente imunizada do mal, né? Então, e aí já aprendeu, já sabe as ferramentas e tá com o braço estendido, porque ele sabe que ele tem poder e capacidade para lidar com tudo isso. Então, se Bora alguém perguntasse o que eu devo fazer, eu falaria só vai. Então, vai que abraça as causas, que será bem sucedida no seu caso, e para quem também está assistindo a gente, se tiver uma questão assim, com certeza será bem sucedida, inclusive eu, graças a Deus, né? Final de ano, época de milagres, né? Exatamente. E a indicação de livros. Nós escolhemos aqui 3 livros. Aquele que eu comentei, da CEO do Facebook. E eu escolhi esse também, viu? Faça Acontecer. E vai para todas também, viu? Façam acontecer. No lugar que eu gravo, antes de ter o podcast aqui, no comecinho do podcast Alquimísticos, eu alugava um lugar, que era lá na Paulista. E eles tinham uma frase que tem tudo a ver com isso. Era assim, vai lá e faz. Isso é muito importante. Bom, o lema da virada é sair da discussão e partir para ação. Exatamente. Que é um sinônimo de... Então são 3 frases que representam a mesma coisa. Faça acontecer, vai lá e faz. Sair da discussão e partir para ação. E você tem valor, esse livro aqui, são dicas simples para mudanças extraordinárias, do Jamie Kern Lima. Então é muito bom para finalizar o ano, já pensando no ano que vem. Sabendo em quem você é e onde você pode ir. Baseado nos seus valores, nas suas forças e talentos. E esse aqui, Mulheres Maravilhosas, Ideias Geniais, né, que tem tudo a ver com empreendedorismo social. E às vezes a pessoa pensa que precisa investir em algo que está pronto. E às vezes o próprio investimento, a própria força motriz é você, né? Sim, são várias sugestões. Muito legal. Artesanatos incríveis. Inclusive a Elisa Steca está aqui no meio com um trabalho dela também, com dicas. Então, gente, muito obrigada, Marta. Eu é que agradeço. Amei. Esse dia 100 foi realmente sem expectativa de tudo que aconteceu. Foi maravilhoso. Sem medo de ser feliz. Sem medo de errar, porque o erro é o começo de um grande acerto, né? E sem medo de ir à luta. E para cada uma das mulheres, sem medo de andar de mão dada, de andar em rede, sem medo de contar para outra quais são as suas dificuldades, porque a gente quer sempre passar uma ideia de que está tudo ótimo, que são as meninas super poderosas. Não. Sem medo somos humanas, sem medo de falar que nós somos mulheres possíveis. E o melhor 2026 da vida de cada uma que está nos assistindo. Sabendo que está vindo por aí o Elas pela Indústria, e a virada feminina está sempre aqui para sair da discussão e partir para ação. Bom, a gente está aqui na finalização desse programa super especial. E voltando a falar que o Alquimístico, ele nasce do meu caminho pessoal de escuta, cura e transformação. Então, antes de encerrarmos, eu quero compartilhar que, além do podcast, meu trabalho é profundamente voltado ao cuidado do ser, especialmente de mulheres que se sustentam muito, mas nem sempre são cuidadas. Eu atuo com o Mahalila, que é o jogo da vida, como ferramenta de consciência e propósito, terapia das rosas para acolhimento emocional e expansão do coração, Reiki, trazendo equilíbrio energético e serenidade, tarô terapêutico como instrumento de autoconhecimento, mesa radiônica de amor e prosperidade com a presença da Mestra Esperança para harmonização profunda. Tudo isso integra o espaço Alquimísticos, um campo de transformação onde cada pessoa pode reencontrar o seu eixo, sua verdade e sua paz. Cuidar de si também é um ato revolucionário. E é isso que a gente vai fazer com a Marta agora aqui, com a Terapia das Rosas. Muito obrigada, eu estou muito feliz e na expectativa. Então, obrigada, Marta, de novo. Gratidão a você por esse espaço de fala e esse espaço de compartilhamento. Sim, muitas emoções hoje. Compartilhar é muito melhor que competir.